Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a esse que é o último vídeo de uma série que eu fiz aqui resolvendo inteiramente a prova de Química do PAS 3 de 2021. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever, deixa um like nesse vídeo porque a gente vai finalmente terminar essa resolução. E se você não acompanhou os outros vídeos dessa resolução, caso você ainda tenha alguma dúvida, eu vou deixar aqui uma playlist contendo esses 6 vídeos da resolução da prova do PAS 3 de 2021 e vou deixar aqui também um link contendo a resolução de todos os itens de química da prova do PAS 3 desde a prova de 2016. Vamos então para o vídeo. A gente vai resolver aqui 3 itens. Esses itens são relativos ao mesmo texto que a gente usou no vídeo 5. A gente não vai usar aqui tempo para poder ler o texto. Caso você precise desse reforço, dá uma pausa aí no vídeo. Aqui na descrição do vídeo tem a prova que a gente está utilizando. Vou te mandar direto lá para o site do Sebrasp para você poder baixar a prova. Então, vamos direto aqui, vamos concentrar em resolver os itens, começando pelo item de número 118. Nesse vídeo aqui, eu peguei os 3 itens que estão relacionados com química orgânica. Esse texto tem 6 itens associados a ele, 3 são de físico-química, eu resolvi no vídeo anterior, e esse vídeo são 3 itens somente de química orgânica. Um falando sobre, que é exatamente esse aqui, condições de aromaticidade de um núcleo aromático. Foi a segunda vez que a prova do PAS 3 cobrou isso. Esse ano aqui, 2021, e no ano de 2020, que também tem resolução aqui no canal. Então, fica atento, porque está começando a aparecer isso aqui na sua prova, tá bom? E os outros 2 itens, eles são sobre polímeros. Então, eu deixei eles ali para o finalzinho, a gente vai falar sobre eles 2. A gente aproveita e faz uma revisão zona aí sobre polímeros. Mas olha só, ele fala o seguinte no item 118. O ânion orgânico resultante da ionização do PY, que é o pirrol, perde a característica aromática presente na molécula de pirrol, tá? Então isso aqui, pessoal, é uma coisa muito, vamos dizer assim, né? Não vou dizer que é muito avançada, mas ela já sobe um degrauzinho em relação ao que a gente costuma aprender de química orgânica, seja na escola, seja no cursinho, para as provas, que é falar de outros núcleos aromáticos que não seja somente o benzeno. Quando a gente aprende química orgânica, a primeira coisa que o professor fala, e isso é normal, a gente tem que dar os exemplos mais simples, os exemplos mais recorrentes primeiro, eu próprio faço isso também, a gente sempre fala do benzeno. O benzeno é o aromático mais famoso, é o aromático que mais cai em prova, só que é importante você entender que não é somente o benzeno que é um composto aromático. Aliás, você sabe o que é aromaticidade? Deixa aqui nos comentários para eu saber se você realmente sabe o que é o conceito de aromático quando a gente está falando no contexto da química orgânica. Vou querer saber. E se vocês quiserem que eu grave um vídeo explicando o que é aromaticidade e um pouco mais aprofundado sobre esses critérios, que eu vou falar rapidamente aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários para eu poder saber também, que eu vou ter super prazer de te ajudar com isso. Olha só. Primeiro detalhe. O pirrol é aromático? Você não está acostumado a ver? Eu acho que não. Acho que não está acostumado a ver outros aromáticos que não sejam o benzeno, mas de fato o pirrol é aromático. Por quê? Porque além de ele ter estas 2 ligações duplas, e aí essas ligações duplas elas são alternadas, essa é o primeiro critério que a gente tem que ter para saber se um ciclo, um núcleo, uma cadeia fechada, ela é aromática. São ligações duplas alternadas. O que significa isso, professor? Eu já ouvi o termo conjugadas, é a mesma coisa, alternadas ou conjugadas. Significa que você vai ter uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Isso é alternada, conjugadas, conjugação de ligação dupla e simples. Então, parecido com o que existe no benzeno, o pirrol tem essas duplas alternadas, ó, dupla, simples, dupla, simples. Só que aqui, junto com essas ligações simples, você tem aqui ó, o nitrogênio com um par de elétrons sobrando. Lembra que o nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada, ele faz 3 ligações para ficar estável, sobra um par. Esse par que sobra no nitrogênio participa de uma ressonância com essas 2 ligações duplas. Então, ele entra como se fosse também uma ligação dupla alternada, de forma que a gente chega aqui num total de 6 elétrons π. O que são elétrons π? São elétrons que estão envolvidos em ligações π, que é a ligação dupla. Então, você tem a primeira ligação simples, ela é sigma, a segunda que entra, ela é π.
Os elétrons que estão envolvidos nessa ligação π são chamados de elétrons π. Então lá no benzeno a gente tem 3 duplas, ou seja, 6 elétrons π. Algo parecido acontece aqui no pirrol. O pirrol também tem 6 elétrons π, porque ele tem os 4 elétrons das duas duplas, percebe? Os 4 elétrons das duas duplas, cada dupla tem um par de elétrons, então são 4, e esses 2 do nitrogênio que estão sobrando também são considerados elétrons π e estão em ressonância com esses elétrons da ligação dupla. Então aqui no pirrol, assim como acontece no benzeno, ele tem 6 elétrons π. E aí, tendo 6 elétrons π, eles obedecem ao que a gente chama de regra de Hickel ou regra de Huckel. O que diz a regra de Huckel? Para que um anel aromático seja considerado, para que um anel, para que uma cadeia fechada seja considerada aromática, ela precisa obedecer à seguinte regra: o número de elétrons π dela tem que ser escrito na forma 4n mais 2. Então, o número de elétrons π tem que ser escrito na forma 4n mais 2. Sendo escrito desta forma, se o n pertencer aos inteiros, ou seja, se o n for 1, 2, 3, não pode ser fracionário. Se for fracionário, não vai ser aromático. Se n pertencer aos inteiros, então sim, esse núcleo ele é aromático, desde que essas ligações duplas estejam conjugadas. Então, moléculas que tenham 6 elétrons π, que é o caso do benzeno e é o caso do pirrol, o que vai acontecer? Se eu escrever esses números de elétrons π na forma 4n mais 2, isso vai dar igual a 6, 4n vai dar igual a 4, o n vai dar igual a 1. Olha, o n pertence sim aos inteiros. O n é um número inteiro. Sendo um número inteiro, sim, esse composto é aromático. Então é por isso que o benzeno é aromático, por isso que o pirrol ele é aromático. Professor, ainda não ficou muito claro essa regra de Hickel, não. Já te falei. Se não ficou super claro, se você precisa de uma aula completa sobre isso, deixa aqui nos comentários. Mas só para poder te iluminar melhor, para poder te alumiar as ideias aí, eu vou te dar um exemplo de um composto que não é aromático, porque não segue a regra de Hickel. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Pensa comigo aqui nesse composto, o ciclobutadieno. Ciclobutadieno significa que ele tem 4 carbonos. Se ele é um ciclo, ele é uma cadeia fechada. E se ele é dieno, ele tem 2 duplas. Perceba que aqui no ciclobutadieno, as duplas estão alternadas. Elas estão conjugadas, ó. Dupla, simples, dupla, simples. Então ele é um ciclo, é cadeia fechada, tem ligações duplas alternadas. Para ver se ele é aromático, basta ver se ele segue a regra de Hickel. Quantos elétrons π tem no ciclobutadieno? Se você falou 4, você está certo, ó. Porque como são 2 duplas, cada dupla tem um par de elétrons, então o ciclobutadieno tem 4 elétrons π. Se eu escrever os 4 elétrons π na forma 4n mais 2, que é o que a regra de Hickel me propõe, quanto que vai ser o valor de n? Bom, 4n vai dar 2, porque o 2 vai passar para o outro lado, né? E aí então o n vai dar meio. Opa! Neste caso do ciclobutadieno, o n não pertence aos inteiros. Se o n não pertence aos inteiros, esse composto é aromático? Não, ele não é aromático. Entendeu? Porque que o benzeno e o pirrol são aromáticos? Porque eles têm as duplas alternadas e eles seguem a regra de Hickel. Então, antes de qualquer coisa, o pirrol é aromático? Até aqui o item está certo, ó. O pirrol perde a característica aromática presente na molécula de pirrol. Então, se ele está falando que ele perderia, se o item quer que você julgue, né, se ele perderia, significa que a molécula de pirrol tem sim uma característica aromática. Mas por que o item não está certo? Na verdade, o item está errado. Porque essa característica aromática presente no pirrol, ela não é perdida. Ela é mantida no ânion orgânico. Por quê? Porque essa carga negativa aqui, ela funciona igualzinho o par de elétrons que estava ali antes. É só porque significa o quê? Que deixou-se ali mais um elétron. Por isso que a carga é negativa. O elétron que antes estava na ligação com o hidrogênio foi embora, mas o elétron ficou.
Então, o par de elétrons continua estando aqui, participando da aromaticidade, participando da ressonância. Então, o número de elétrons πs nesse ânion aqui, né, no pirrolato, continua sendo de igual a 6. Continua sendo 6 elétrons πs. E sendo 6 elétrons πs, ele vai seguir sim a regra de Hickel, vai ser sim aromático. Por isso que o item está errado, porque ele fala que perde a característica aromática. Ficou claro? Parece um pouco confuso, mas se você não entendeu, volta no vídeo, vê um pouco mais devagar, eu acho que você vai entender, tá bom? Antes de eu passar para os próximos 2 itens, que são de polímeros, deixa eu só te dar uma dica com relação a esse item, tá bom? Eu não gosto muito desses macetes, desses itens, porque às vezes você vai para a prova com aquilo ali aficionado e você para de pensar, né? Às vezes você vê aquele negócio, como você sabe um macete, uma coisa que alguém te ensinou para você decorar, e aí você vê o item e você já quer sair marcando com base no que você decorou. Mas assim, de forma geral, tá? De forma geral, se você tiver na dúvida, um pouquinho na dúvida, tá? Se você não quiser deixar o item em branco, vou te falar o seguinte, é muito difícil um composto aromático perder a sua característica aromática, tá? Porque a aromaticidade é exatamente isso, é uma estabilidade muito grande. Então, para você quebrar essa aromaticidade, quebrar essa estabilidade é muito difícil. Não é qualquer reação, não é qualquer condição para que essa aromaticidade seja quebrada. Tem que ser condições muito extremas, muito agressivas, temperaturas muito altas, pressão muito alta, catalisador. Então, se a reação não for nessas condições muito extremas, normalmente a característica aromática de um composto ela não é perdida. Quando ela cobrou isso lá em 2020, o item também estava, não lembro agora se ele falava se perdia ou se mantinha, né? Mas quando ele cobrou isso em 2020, era exatamente essa mesma coisa. Depois que passa por uma reação, mantém a característica aromática? E aí mantém, sim. Quando ele cobrou em 2020, também mantinha. Eu só não me lembro se ele falava que mantinha e o item estava certo, ou se ele falava que perdia e o item estava errado. Mas enfim, o fato é, mantém sim a aromaticidade, tá bom? Então, guarda essa regrinha para que você comece a analisar a questão, mas o que vai definir realmente é se o composto segue a regra de Hickel, certo? Então, vamos lá. Item de número 117. Eu voltei um pouco. Primeiro eu comecei pelo 118, porque ele é de ele é de aromaticidade, né? E os próximos dois, que é o 117 e o 120, eles são de polímeros. Aí eu deixei eles juntos para a gente resolver. A rota sintética de produção de polipirrol em apreço é característica de polimerização por reação de adição. Já vou te adiantar, esse item ele está errado, tá? Essa polimerização, ela não é por adição, ela é por eliminação, também chamado de polimerização por condensação. E como que a gente sabe isso? O que é característico de uma polimerização por adição? Primeiro, ter ligação dupla. Então, o meu monômero, para ter reação de adição, ele tem que ser insaturado. Professor, mas aqui no pirrol tem ligação dupla. Não só tem uma, como tem duas. Tá, beleza, você tá certo. Só que não é somente ter ligação dupla. Para que seja caracterizada uma reação de adição, esta ligação dupla ela é quebrada. Então, você tem N vezes o monômero, que nesse caso tem ligação dupla. Depois que ele passa pelo processo de polimerização, essa ligação dupla ela vai ser quebrada, ó. Aí vai quase manter a estrutura do monômero, só que vai abrir. Essa ligação dupla vai abrir em duas simples. E aí são essas duas simples aqui que vai encaixar o próximo monômero. Então aqui, ó, vai encaixar aqui o próximo monômero de adição e assim sucessivamente. É assim que polimeriza. Então, para ser reação de adição, você tem que quebrar esta ligação dupla e, além disso, não libera moléculas pequenas. Quem libera moléculas pequenas, normalmente a água, mas não é só a água, você está vendo que nessa reação não tem liberação de água. A que libera moléculas pequenas é a polimerização por eliminação. Até por isso o nome dela, eliminação. Ela elimina moléculas menores do seu monômero. Na reação de adição, não tem eliminação de molécula menor. Então, por isso que essa reação aqui ela é de eliminação. Quais são os dois indícios que eu tenho? Primeiro, não quebrou a ligação dupla. Se você olhar aqui o monômero
e o polímero, as ligações duplas estão mantidas. Por aquilo que eu te falei, quebrar a aromaticidade é muito difícil, não é qualquer reação que vai quebrar essa aromaticidade. Se eu quebrasse essas ligações duplas, eu estaria quebrando também a aromaticidade desse ciclo. Então, quais são os dois indícios que me mostram que ela não é de adição? Não quebra a ligação dupla e elimina moléculas menores. A reação que elimina moléculas menores é a polimerização por eliminação, não a polimerização por adição. E por fim, para a gente terminar essa resolução, o item de número 120. E ele também vai explorar aquela questão que eu comentei para você sobre a conjugação. O que a conjugação de ligações duplas e simples traz para uma molécula? Nesse caso, para uma macromolécula, para um polímero. Sabendo que os polímeros condutores têm como característica a presença de ligações conjugadas em sua estrutura, o que permite a criação de um fluxo de elétrons em condições específicas, assinale a opção que apresenta a substância que pode ser empregada como monômero para a produção de polímeros condutores. Professor, traduz para mim, liga a tecla SAP, pelo amor de Deus, estou aqui para isso. Ele falou que o que caracteriza o fato de um polímero ser condutor é ter a presença de ligações conjugadas em sua estrutura. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que para um polímero ser condutor, na sua estrutura tem que aparecer isso aqui, ó, dupla conjugada com uma simples, conjugada com uma dupla, conjugada com uma simples. Isso é ligação conjugada, ligação alternada. É quando uma dupla se alterna, se conjuga com... Ixi, eu coloquei foi um underline aqui, né? A ligação tem que estar no meio do átomo, né? Então ela se conjuga entre simples e dupla. Então, para que o meu polímero tenha essa característica, ele tem que ter essa estrutura, dupla, simples, dupla, simples. Pessoal, só tem como ser resposta a letra A, que é exatamente o gabarito. Porque todos os outros aqui, ó, tem ligações duplas. O professor Marcelo acabou de falar que para ser condutor tem que ter a dupla alternada com a simples? Exato. Só que se todos esses monômeros já têm ligação dupla, quando eu fizer a polimerização, o que vai acontecer com essa dupla? Ela vai ser quebrada. Então, se eu quebrar essas duplas para poder produzir o polímero em si não vai ter dupla na sua estrutura, muito menos dupla alternada com simples. Então, a única forma de eu ter dupla na estrutura do polímero é se o meu monômero tiver tripla. Porque quando eu quebrar esta tripla, olha só, meu monômero é esse aqui, ó. É um composto chamado de etino, né? O nome usual dele é acetileno. Normalmente, quando a gente está falando de polímeros, a gente não usa o nome IUPAC, a gente usa o nome usual. Então, o nome usual dele é acetileno, o polímero que ele vai dar origem é o poliacetileno, tá? Então, quando eu polimerizar este monômero, eu vou quebrar esta tripla, e aí como é que vai ser o meu polímero então? Ó, meu polímero vai ser, essa tripla quebrou, né? Então, ela vai abrir aqui como sendo uma dupla, como uma simples, e a dupla vai ficar aqui, ó, C dupla C, e aqui de novo uma simples. Aí o próximo monômero que encaixar nele vai ser igual, ó, C dupla C, simples. O próximo que encaixar nele vai ser igual, C dupla C, simples. Então, quando eu polimerizar o acetileno, o polímero que vai dar origem, que é o poliacetileno, vai ter a característica que ele quer, que é duplas conjugadas com simples. Ficou claro, sim ou não? Com isso, a gente encerra essa série de resoluções da prova do PAIS 3 de 2021. Se você me acompanhou até aqui, te agradeço demais. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo caso você tenha gostado. E não esquece de compartilhar ele com um colega, uma colega seu ou sua, que você acha que vai se beneficiar desse vídeo. Eu te agradeço demais e até uma próxima.